Boa noite, minhas Marias bonitas. Espero que todas estejam se cuidando direitinho, cuidando da prevenção que essa pandemia está exigindo neste momento. Acreditando que todas estão bem, vamos fazer um resgate do que nós já trabalhamos em nossa disciplina e acredito que vocês estão ansiosos para mais teorias e resgate da nossa matéria. Pensando nisso, achei importante nós resgatarmos um pouquinho da história. Tivemos a oportunidade de ver, após assistirmos ao filme, né, O Sorriso de Mona Lisa, algumas características da escola tradicional e da escola contemporânea. Isso na prática de sala de aula, na prática de escola, né, analisando posturas, características, organização, tempos, espaços e a conduta do próprio professor. Pensando nisso, fez-se a necessidade de resgatar, apesar de já termos visto a história da pedagogia no Brasil, um pouco desta infância. Na época primitiva, as crianças eram vistas como mini adultos e acreditava-se que os conhecimentos eram passados da geração dos mais velhos aos mais novos, né? Não por conhecimento, por cultura, mas sim por necessidade de sobrevivência. Durante séculos, a criança foi vista assim, como um mini adulto. Ele tinha as suas funções, as suas obrigações, os seus trabalhos, né? E somente no decorrer da história que essa criança vai tendo um lugar nesta sociedade. A cultura era patrimônio de poucos. O acesso à educação e à cultura eram para os privilegiados. As primeiras escolas eram frequentadas por esses predestinados a ocupar determinadas funções políticas, sociais, das famílias que tinham grande condição financeira. Além da transmissão de conhecimento ser função dos adultos, passa-se a ser função da escola, mas ainda para esse grupo privilegiado. Cada indivíduo ficava limitado a ocupar aquela função que foi predestinada a ele nesta sociedade. Acreditava que a educação igualitária não era necessária, porque não percebia-se a necessidade de crianças de baixa condição financeira ter acesso à cultura, porque elas não seriam úteis para a sociedade. Somente com o tecnicismo, se já estudar um pouco do iluminismo, lá do século XVIII, passa-se a pensar em condições iguais. Com a vinda de toda essa fase tecnicista, se percebe que a mão de obra precisa ser capacitada. E pensa-se que o estudo é uma via de acesso e passa-se a pensar na igualdade para todos, indiferente de condição social. No início do século XIX, nessa implantação do ensino obrigatório, ainda era visto com polêmica. Muitos argumentavam que o conhecimento a indivíduos de classe média e as tendências para modificar o lugar que lhes cabia à sociedade não era uma alteração necessária. Tinha-se medo de se perder o controle que era centralizado à classe de maior condição social. Com essa industrialização que o tecnicismo trouxe, a jornada de trabalho, como a necessidade de mão de obra, foi aumentada. E as oportunidades começaram a surgir. E começou a se ver a escola como uma instituição não só responsável, mas importantíssima para manter-se a ordem social.
O ensino obrigatório foi implantado. A escola não era a aceitação das ideias e ideais vislumbrados por filósofos e pedagogos. Era ainda uma tarefa de cumprir com as necessidades sociais e econômicas. O conhecimento era secundário, ficando a transmissão de valores, da ordem moral, religiosa como prioritária. O papel da escola ainda estava se solidificando. Nos fins do século XIX, com a reforma da escola, começou-se a ver a necessidade das crianças de receberem mais do que uma transmissão de conhecimentos tradicionais e focado mais nos conhecimentos científicos e tecnológicos, capacitando esta sociedade para essa inovação, essas linhas de trabalho. Mas pensando que a educação era a base da sociedade, se pergunta que sentido poderia dar essa educação? E a resposta era a indagação de que diferentes grupos sociais e tendências filosóficas de interpretação do papel da educação na sociedade e em seus diferentes estágios evolutivos. Essas indagações configuravam-se em entender qual era o papel dessa escola, como que foi ampliando essas configurações que são chamadas de tendências. E começa-se a ser classificadas essas principais tendências que influenciam essa educação na sociedade. Nós veremos na aula de amanhã educação como redenção, educação como reprodução e educação como transformação da sociedade, né? Uma classificação do sábio Saviani. Foi muito bom ter esse momento com vocês, como nós já tínhamos conversado, né? A nossa disciplina é muito teórica, mas espero que em um outro momento a gente consiga, numa interação maior, saciar todas as dúvidas e esclarecer tudo o que há necessário para compreender um pouco dessa fundamentação. Um beijo no coração, meninas, e se cuidem.